Olá, amigo, olá, amiga, que a paz do Senhor Jesus esteja em nossos corações nesse momento e que Deus nos dê direção sobre a Tua palavra, sobre a Tua mensagem, sobre o que Ele quer dizer a cada coração. Devemos lembrar sempre que o Senhor usou uma jumenta para entrar em Jerusalém e que também usou um burro de carga para falar com o profeta Balaão. Então, meu amigo e minha amiga, quem somos nós? O que podemos fazer? Apenas nos colocar na posição de Deus, deixar Deus falar para a gente. Nesses dias nós estamos falando sobre a tristeza e a angústia que pairava sobre Salomão no livro de Eclesiastes. Mas para que nós possamos entender por que ele chegou a esse estágio, nós precisamos voltar um pouco lá atrás, assim que Salomão foi feito rei sobre Israel. Então, no livro de 1 Reis 3, no versículo 5, está escrito assim: E em Gibeão apareceu o Senhor Salomão de noite em sonhos. Disse-lhe Deus: Pede o que queres. Pede o que queres que eu te dê. Então Salomão tinha sido eleito rei. Então Deus apareceu para ele e falou: Pede o que você quer. O que você está precisando? O que você quer para você reinar, para você fazer um bom reinado? E disse Salomão no versículo 6: E disse Salomão: De grande beneficência usaste tu com teu servo Davi, meu pai, como também ele andou contigo em verdade, em justiça e em retidão de coração perante a tua face, e guardaste-lhe esta grande beneficência. Ele deste um filho que se assentasse no seu trono, como se vê neste dia. Salomão está sendo humilde com Deus, né? Agora, pois, ó Senhor, continua Salomão no versículo 7, agora, pois, ó Senhor, tu fizeste reinar o teu servo em lugar de Davi, meu pai. Eu sou apenas um menino pequeno, não sei como sair nem como entrar. E teu servo está no meio do teu povo que elegeste, povo grande que nem se pode contar, nem numerar pela sua multidão. A teu servo, pois, dá um coração entendido para julgar a teu povo, para que prudentemente decine entre o bem e o mal, porque quem poderia julgar este povo tão grande? Estas palavras pareceu bem aos olhos do Senhor, de que Salomão pedisse isso. Você vê a humildade da pessoa, né? Quando ele está no puro sangue, quando ele sai do lamaçal, quando ele chega na igreja todo quebrado, todo destruído, sem perspectiva nenhuma, e que Deus lhe dá uma oportunidade. Então, esse é assim que a pessoa se coloca diante de Deus. Então, no 10 está escrito: essas palavras pareceu bem aos olhos do Senhor, de que Salomão pedisse isso. E disse-lhe Deus. Então Deus respondeu a Salomão. Porque, meu amigo, em Provérbios está escrito que a honra, ela vai atrás da humildade. Então, primeiro, a pessoa precisa se humilhar para Deus, a pessoa precisa reconhecer a Deus como seu Salvador, como seu Senhor, como seu castelo mais forte, para que assim Deus venha trazer as honras atrás dele. Salomão não tinha recebido nada, mas olha a oração que ele fez, olha o pedido que ele fez. E agora Deus vem, né? Deus vem e lhe responde. No versículo 11, 1 Reis 3, versículo 11. E disse-lhe Deus: Porquanto pediste isso, e não pediste para ti muitos dias, nem pediste para ti riqueza, nem pediste a vida de seus inimigos, mas pediste para ti entendimento, para discernir o que é justo. Eis que fiz segundo as tuas palavras, eis que te dei um coração tão sábio e entendido, eis que fiz segundo as tuas palavras, eis que te dei um coração sábio e entendido, que antes de ti igual não houve, depois de ti não haverá, e também até o que não pediste dei, assim riqueza como glória, de modo que não haverá igual entre os reis por todos os teus dias. E aqui vem a palavra-chave da mensagem que Deus passou para Salomão. Versículo 14, 1 Reis. E se andares nos meus caminhos, guardando os meus estatutos e os meus mandamentos, como andou Davi teu pai, também prolongarei os teus dias. Então, meu amigo e minha amiga, nós vamos continuar lá no livro de Eclesiastes e vamos entender a diferença desse Salomão que se apresentou perante Deus, pedindo sabedoria humildemente, e o Salomão que recebeu essas bênçãos de Deus, mas que não pôde
e não conseguiu administrá-la da maneira que tem que ser administrada. Porque a glória, a honra, o poder e todas as perfeições, todas as coisas perfeitas que o homem faz, elas vêm de Deus. Deus apenas usa o homem como um recipiente para propagar essas coisas tão grandes pela terra, pelo mundo afora. Então Salomão, ele reteu a glória de Deus, ele guardou a glória de Deus para si, e isso tem acontecido no meio de muitas pessoas. As pessoas têm sido honradas porque Deus as usa para fazer a obra, e as pessoas têm se deixado se orgulhar por isso. Salomão fez muita coisa errada, gente. Salomão, pela sua grandeza, pela excelência das coisas que recebeu do Senhor, pela sabedoria, pela riqueza, pela fama, pelo conhecimento, ele se deixou levar e começou a fazer aquilo que não era obra e que não agradava a Deus. E nesse meio todo, nós podemos observar que até mesmo a um de seus filhos, Salomão fez passar no fogo para Moloque, né? E levantou altares para outros deuses que não é Deus, e, né, fez tanta coisa errada. Mas ele, quando foi chamado por Deus e quando viveu esse momento angustioso ao qual nós estamos meditando em Eclesiastes, ele teve noção de que precisava voltar para o Senhor. Então o cair do homem, mas o levantar é de Deus. E não são todos que conseguem retornar a essa base, não são todos que conseguem receber esse perdão de Deus, mas apenas aqueles que são humildes para com o Senhor. E Salomão, por pouco, não perdeu sua salvação. Ele teve que reconhecer que só Deus é eterno, que só Deus é o infinito dos infinitos. Então, meu amigo, nós demos uma paradinha lá no estudo e voltamos aqui em 1 Reis, versículo 3, para a gente entender um pouco sobre o que Salomão fez. Então está diante de nós, né, como diz em Deuteronômio capítulo 30, está diante de nós a bênção e a maldição, né? E Deus ainda diz lá que essa bênção e essa maldição, elas não estão muito distantes da gente. E quando ele fala, escolhe a bênção, ele fala, e o que eu estou te dizendo não está nas extremidades do céu, nem na profundidade da terra, nem do mar, para que você não possa pegar, mas está diante de você. Então todas as bênçãos do Senhor espirituais estão diante da gente. Conta-se testemunho de conquistas magníficas nessa terra, mas todos se vão. Quantos reis eram tão gloriosos, quantos reis eram tão exaltados, tinha tanta glória nesse mundo, e viveu o seu tempo e foi-se embora. E agora? E depois? E a passagem? Foi essa a visão que Salomão teve, né? Porque em Eclesiastes ele diz que depois que a pessoa vai para a sepultura, a sua mente é entregue ao esquecimento, ele não sabe mais de nada. Então uma pessoa que fala assim, que acabou tudo, ele não sabe, ele não tem a salvação em si, porque nós sabemos que daqui um pouco, quando nós passarmos, quando vencer o nosso tempo aqui na terra, ou então se o Senhor Jesus vier nos buscar, nós vamos para a Nova Jerusalém, nós vamos para uma cidade que não foi feita por mão de um arquiteto, mas que o Senhor preparou para a gente. Então, ainda que nós tenhamos medo da morte, porque nós somos humanos, ainda que nós anseiamos para não morrer, nós sabemos que vamos morrer, e sabemos que quando isso acontecer, nós estaremos com o Senhor Jesus. E o Espírito Santo, no livro de Eclesiastes, ele impeliu Salomão, ele tocou no coração de Salomão para que ele viesse a se arrepender, para que ele viesse passar por esse momento de lamentação e voltar para o Senhor. Então, meu amigo, minha amiga, não sei qual é o seu problema, não sei qual é a sua chaga, não sei qual é o seu labor, mas uma coisa eu sei: Jesus Cristo é o Senhor dos senhores, é o Rei dos reis. Somente por Ele, única e exclusivamente por Ele, podes voltar e podes trilhar novamente os caminhos que te levarão à vida eterna.
a paz de Cristo e muito amor no coração.